você fecha a aba do navegador. O que sobra no quarto escuro não é prazer. É um vazio mecânico, um cansaço inexplicável no fundo dos olhos e a sensação muito clara de que você está operando no piloto automático. Você não fez isso porque estava com um desejo incontrolável. Você fez porque a sua biologia esqueceu como funcionar sem esse estímulo diário. Hoje nós não vamos falar sobre moralidade, religião ou autoajuda. Nós vamos investigar a falha química mais letal, silenciosa e normalizada da nossa geração. Vamos colocar sob a lupa o que exatamente acontece com a fiação do seu cérebro quando você entrega o seu instinto mais primitivo para uma tela de vidro. Sente, a grande armadilha aqui é que as pessoas tratam esse consumo crônico como um simples excesso de energia ou um problema isolado de libido. Mas quando abrimos a máquina humana e olhamos para a neurobiologia, nós percebemos que o buraco não tem nada a ver com sexo, certo? É um sequestro puramente neurobiológico. Exato, Yuri. O que nós observamos clinicamente é uma fratura estrutural gravíssima no seu sistema de recompensa. O cérebro humano divide o circuito do vício em duas vias muito distintas. O liking, que seria o prazer real e tátil da ação, e o wanting, que é a compulsão biológica cega. A busca incessante, o erro colossal da maioria, é achar que a dopamina é liberada no final do ato. Ela não é. Ela é despejada de forma massiva e tóxica na antecipação. O pico químico absoluto acontece enquanto a pessoa rola a tela, clica em miniaturas e busca novas abas. O seu cérebro é fisicamente sequestrado pela novidade infinita. Presta muita atenção no que acabou de ser dito. A sua dopamina, o neurotransmissor responsável por te fazer levantar da cama, buscar um trabalho, buscar um parceiro real e construir uma vida, está sendo drenada por um algoritmo de busca de vídeos. Se entender que a sua própria força vital está sendo roubada por pixels acabou de explodir a sua mente, inscreva-se no Lupa Vital agora, porque nós estamos apenas arranhando a superfície. A engrenagem desse sequestro é perfeita. Mas, Vicente, tem um momento onde a conta não fecha mais. O que acontece com a fiação do cérebro quando o conteúdo amador, aquele conteúdo comum do dia a dia, simplesmente não faz mais nenhum efeito na pessoa? Porque a biologia exige o bizarro. Todo usuário crônico chega a estar um ponto crítico na cronologia desse sequestro. O conteúdo normal perde completamente a capacidade de estimular. A tela parece não ter mais brilho. É nesse momento que a busca passa a ser por categorias cada vez mais extremas, rápidas, agressivas e distorcidas da realidade. E preste atenção, quando você se vê buscando coisas que você mesmo acha estranhas, isso não tem absolutamente nada a ver com um desvio de caráter. É uma falha mecânica. O seu hardware está falhando, o seu corpo está literalmente tentando sobreviver a um ataque químico diário. Vicente, como o nosso sistema nervoso central reage quando é afogado em dopamina sintética todos os dias? O cérebro ativa um mecanismo fisiológico de defesa chamado downregulation, ou regulação para baixo. O excesso crônico de dopamina gerada por milhares de estímulos visuais por minuto é tão absurdamente tóxico para a massa encefálica que o cérebro toma uma decisão radical. Ele decide apagar, fundir e destruir os próprios receptores de dopamina para não entrar em colapso elétrico. Yuri, a literatura neurocientífica é clara. É a exata mesma tolerância neurológica que mapeamos no córtex pré-frontal de usuários crônicos de cocaína ou metanfetamina. Com os receptores de dopamina destruídos na base, a vida fora da tela simplesmente perde o contraste. Um passeio, uma conversa com amigos, um projeto profissional ou um relacionamento real ficam insuportavelmente cinzas, lentos e sem graça. E é exatamente aqui, nesse ponto de falha estrutural, que a conta biológica chega com juros pesadíssimos, porque essa destruição dos receptores não fica isolada no seu quarto escuro quando você desliga a tela do celular ou fecha o notebook. Ela corrompe o seu sistema de forma sistêmica. Na prática do dia a dia, essa pane química se traduz em sintomas que muita gente tenta curar com remédios errados. Uma névoa mental constante que te impede de raciocinar com clareza.
uma incapacidade crônica de sustentar o foco no trabalho por mais de 10 minutos, uma ansiedade social esmagadora que te faz fugir de contato visual. E o efeito colateral físico, mais devastador e silencioso desta década, a disfunção erétil induzida neurologicamente. A sua biologia, pura e simplesmente, perde a capacidade de reagir a um parceiro de carne e osso, porque o seu cérebro foi treinado, condicionado e severamente programado para responder apenas a múltiplas telas abertas, em altíssima velocidade, trocando de cena a cada 5 segundos. A vida real é muito lenta para um cérebro viciado em velocidade. O seu sistema de recompensa foi corrompido até a raiz, a engrenagem travou. E a grande investigação que precisamos fazer agora, a pergunta que decide o seu futuro biológico é a seguinte: como nós revertemos essa atrofia? Vicente, existe um botão de reinício clínico para um cérebro tão danificado? Ou o dano aos receptores é permanente? Nós já entendemos que não se trata de ter força de vontade, trata-se de receptores químicos literalmente queimados na fenda sináptica. Então, como nós reparamos esse dano estrutural severo? Como recuperamos o foco, a energia vital e a atração biológica que foram drenados pelo consumo crônico? A resposta está em um dos mecanismos mais fascinantes do corpo humano, a neuroplasticidade aliada ao processo de upregulation. A biologia humana pode ser implacável nos seus danos, porém ela é altamente adaptável e regenerativa. Mas o único protocolo fisiológico válido e comprovado para religar esse sistema é o corte absoluto do superestímulo artificial, o isolamento total e inegociável da via viciada. E aqui é vital darmos um alerta clínico real, sem romantização. Nas primeiras 3 a 4 semanas de corte, essa privação causará uma síndrome de abstinência agressiva, o famoso flatline. O seu corpo vai responder com uma fadiga extrema, como se você estivesse doente. Irritabilidade aguda, insônia grave e uma falta completa de foco para qualquer tarefa. É o seu cérebro entrando em pânico, batendo na parede, exigindo o pico elétrico da droga sintética a qual ele foi acostumado. No entanto, se o indivíduo conseguir manter o bloqueio intacto, o processo químico finalmente se inverte. Sem o tsunami diário de estímulos falsos bombardeando o córtex, os receptores de dopamina são forçados a brotar e crescer novamente para captar as pequenas quantidades de dopamina do dia a dia. Lentamente, a sensibilidade à vida real retorna. O paladar para atividades comuns volta. O sistema basal é reiniciado. Entenda muito bem o terreno em que estamos pisando hoje. Não existe um atalho mágico. Não existe uma pílula nootrópica milagrosa ou uma técnica de respiração que conserte anos de abuso dos seus receptores. Não estamos falando para você sair da zona de conforto. Nós estamos falando de você suportar conscientemente o choque químico e frio da abstinência biológica até que a sua própria máquina force um reinício do sistema. A escolha que te resta hoje, depois de entender a anatomia dessa destruição, é puramente mecânica e brutal. Ou você assume a responsabilidade clínica pela sua dopamina hoje, suportando o vazio profundo das primeiras semanas e reconstruindo os seus receptores à força. Ou você aceita passivamente que o seu instinto mais vital, a sua energia de construção e a sua clareza mental continuarão sendo engolidos, mastigados e cuspidos todos os dias por um brilho de tela. A lente da verdade está na sua mão. Assuma o controle da sua biologia.